pessoal, eu sou o Jefferson, membro do grupo PET Química, e esta é mais uma edição do Boletim da Química do programa Além das Fronteiras da UFPJM. Hoje iremos falar sobre o projeto de extensão chamado Farmácia Atuando, realizado pelo curso de Farmácia da UFPJM. Para isso, trouxemos como convidadas para entrevista as professoras do Departamento de Farmácia, Thaísa Dutra Silva e André Renata Malaguti, e a discente do curso Raquel Pereira Costa, Emanuele Vitória Pinheiro e Alanda de Matos Marinho. Elas irão contar um pouco mais sobre esse projeto, dando enfoque em uma ação recente do projeto. Foi a apresentação da peça de Comprimido e Comprimido, Eis o Perigo. Sejam todos bem-vindos. E antes de iniciarmos, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Ative também as notificações para ficar por dentro de todos os nossos vídeos. Então, gostaria de agradecer a presença das professoras e das discentes. E antes de iniciarmos a nossa entrevista, gostaria que vocês apresentassem um pouco da carreira acadêmica de vocês. Então, desde a época eu da área básica, química, geral, então, desde então, farmacêutica, minha formação na verdade é analista, eu sou professora Thaísa, também do Departamento de Farmácia. Eu estou aqui na universidade, como docente desde 2015. Minha formação é em farmácia, sou farmacêutica. Formei na UFMG, na época o currículo era ainda especialista, então escolhi a área de indústria, Hoje os discentes eles têm a formação generalista. Então, na minha época, eu escolhi a indústria, eu fui para a área de indústria. Então, eu leciono disciplinas também voltadas para essa área, para a área de indústria, exceto biofísica, que é mais uma disciplina básica, Vamos dizer assim, do início do curso. Eu sou a Emanuele, sou aluna da farmácia, entrei em 2022 e estou no segundo período. Eu sou a Alanda, eu estou fazendo farmácia agora, só que eu sou graduada em biologia, aqui da UFJM, eu graduei em maio do ano passado, e em setembro eu comecei a minha segunda graduação aqui na farmácia agora, que estou no segundo período também, a gente entra desde outubro. Meu nome é Raquel, sou discente de curso de farmácia, estou no terceiro período. Agradeço novamente pela presença de todos, obrigado. E para darmos início à nossa conversa, proponho a primeira pergunta às professoras. Gostaria que vocês falassem um pouco mais sobre o projeto Farmácia Atuando. As universidades, as universidades públicas, atualmente, elas têm que cumprir os três principais eixos de formação, que é o ensino, pesquisa e extensão. Então, a extensão, ela veio, com a proposta do MEC para as universidades federais, como uma parte da curricularização, da formação dos discentes. Então, para cumprir essa curricularização da extensão, nós pensamos aí no projeto Farmácia Atuando, que é uma proposta de tentar integrar as disciplinas de química com as disciplinas de farmácia. Então, assim, dentro da formação dos discentes de farmácia, nós temos alguns eixos em que essas disciplinas, que são a parte da química básica, e as disciplinas que são mais já dentro do eixo, que vão entrando dentro do eixo de farmácia, elas estão localizadas. Então, neste caso, as disciplinas de química, por exemplo, estão dentro do eixo de tecnologia, inovação e tecnologia em saúde, E outras disciplinas que a gente leciona, eles estão também dentro do eixo do cuidado em saúde. Então, pensando nisso, o projeto ele visava englobar essas disciplinas para tentar passar para o telespectador, para o nosso público-alvo, um pouquinho sobre ciência dentro dessas temáticas, dessas disciplinas. Se a pessoa quiser complementar. Interessante é que o projeto
gente tem a oportunidade de trabalhar com discentes que são do primeiro, segundo período e até discentes que estão mais para frente do curso, oitavo, nono período, né? Então, a gente conseguiu trazer um pouquinho da interdisciplinaridade e também essa possibilidade de diferentes estudantes, né, interagirem entre si com diferentes também maturidades e bagagem de conhecimento, para poder, né, gerar um enredo mesmo, né, sobre o tema, com diferentes pontos de vista. Interessante que com o projeto de extensão, os alunos conseguem levar um pouco disso para outras pessoas, né? Isso, Muito bacana. E a gente tinha como proposta tentar, né, passar um pouco de ciência para o público leigo, né, quando a universidade ela cumpre o papel de ir até a sociedade fazendo essa conscientização, né? Por isso a gente, né, já abordando aqui que nós escolhemos o tema o uso indiscriminado de medicamentos, porque é um tema que está muito presente no cotidiano das pessoas, né? Mas que às vezes a gente não para pensar a respeito do que se está fazendo em termos, né, de utilização de medicamentos, né? Principalmente o público, né, que é leigo no assunto. Então, assim, o tema, né, da peça de teatro que a gente, né, que os alunos escreveram o roteiro é para abordar, né, esse uso indiscriminado de medicamentos. Então, aí a gente tenta trazer a sociedade, né, o nosso público-alvo, para uma linguagem que seja acessível a eles, né, na abordagem da peça teatral. E o objetivo principal é esse mesmo, né, que a professora André fala, né, levar ao público, né, o conteúdo dentro da ciência, né, da ciência e saúde, mas de forma lúdica, né, por isso que a gente pensou no teatro, seja uma forma lúdica, divertida, mais descontraída e às vezes mais fácil, né, disseminar o conteúdo. Interessante. Então, além de ter que aprender ao longo do semestre aquele ponto, eles fazem uma transposição didática e passam para a comunidade. Exatamente. Toda a linguagem que foi utilizada no teatro foi uma linguagem informal, né? A gente tenta passar de forma informal, sem ser com a linguagem técnica científica que a gente trabalha dentro da sala de aula, né? Porque para o entendimento a gente tem que passar de forma mais clara, né? Então, esse foi o objetivo. E pensando assim, na formação do profissional, né, farmacêutico, isso também é muito relevante, porque durante, né, a atuação em farmácias, né, drogarias, até mesmo postos de saúde, né, onde estiver o farmacêutico atuando, ele vai lidar com pessoas e ele tem que saber essa linguagem mais simples, né, de fazer a pessoa entender, né, com base científica, né, mas tem que ter também essa experiência, né, de como lidar com o público, como passar o conhecimento de forma clara, né? O projeto em si, né, ele é um projeto bastante amplo, né? Então, nós começamos com a proposta dessa criação dessa peça, né, teatral, mas ele envolve também a criação de materiais, de filmes de curta duração, né, tudo envolvendo a temática dentro dos eixos abordados na formação do curso de farmácia, né? Os aspectos de formação dentro da área de atuação farmacêutica. De forma mais lúdica. Isso, sempre tentando, né, colocar esse aspecto mais lúdico. Mais leve. Que é uma forma de você, né, ensinar, mas de forma que a gente tenha uma maior abrangência, né, digamos assim, né, do público. E Raquel, Emanuele e Alana, vocês como alunas que participaram do projeto de extensão, conta pra gente como foi a experiência, como é que como foram as dificuldades, em que vocês veem que isso proporcionou um aumento na formação pessoal e acadêmica de vocês. Então, na questão pessoal, para mim foi um desafio, porque eu tenho muita dificuldade em conversar em público, ainda mais no teatro, que tinha que tantas pessoas olhando. E com meus colegas também, como a professora disse, a gente conviveu com gente do primeiro, do segundo e até mais pessoas da frente. Então, para mim, vai me ajudar muito em questão de quando eu tiver que apresentar seminário, essas coisas eu já vou ter meio que acostumado. E em questão profissional,
vai me ajudar muito, porque quando a gente estiver no mercado de trabalho, a gente vai deparar com pessoas que a gente vai ter que ser mais clara para explicar. E o teatro vai ajudar muito, porque ali a gente teve que passar uma coisa mais clara, que o público entendesse. Não a parte técnica, que a gente também vai colaborar muito com as matérias lá na frente, porque tem coisas que a gente teve que ir atrás para aprender sobre, que não é matéria que a gente está vendo ainda. Então, para a gente vai ser muito bom, né? Vai colaborar muito no ensino da gente quando chegar lá na frente. Muito bem, muito obrigado. Então, eu fiquei na parte do roteiro. E assim, era uma grande responsabilidade, que era basicamente escrever o que seria apresentado. Assim, eu sempre gostei muito de escrever, só que era um tema muito abrangente. Então a gente precisava delimitar uma linha que a gente iria seguir para poder conseguir fazer algo que fosse de qualidade e conseguisse passar a mensagem. E a gente fez vários esqueletos, várias propostas para poder chegar àquilo que seria apresentado. E aí a gente, conversando com as professoras, né, a gente teve que acrescentar algumas coisas no roteiro. E aí, como a Emanuele disse, tivemos que estudar, porque a gente precisava saber sobre associação de medicamentos, se o que um associado ao outro poderia causar, que era coisa assim, que a gente não tinha estudado a fundo, a molécula do medicamento, o que ele causa no corpo. Então, isso aí a gente teve que estudar e engrandeceu tanto pessoal quanto profissional, porque a gente já está indo com a bagagem, pelo menos os medicamentos que a gente estudou, da classe de medicamentos que a gente estudou para poder fazer o roteiro, por exemplo. Então, a gente já tem essa bagagem quando a gente for fazer matérias na escola. Acho muito interessante, assim, acho que você, né, além, né, acho que você pode perceber, né, pela fala das discentes aí, que além, né, da questão da gente ensinar o público, né, a ciência de forma lúdica, de forma mais descontraída, fazer essa conscientização, né, o projeto também ele proporcionou essa interação, né, como a Thais já tinha falado, entre os discentes, essa busca pelo conhecimento científico, né, essa complementação. Além disso, né, desenvolver essas habilidades artísticas, né, habilidades culturais, criatividade, trazer um pouco de atividades culturais para o campus, né, da universidade, também a proposta do projeto. Né, então, toda essa integração, né, de atividades, essas ações, fazem parte também dos objetivos do projeto. E assim, então, um projeto que ainda está em andamento, né, mas que na nossa parte, que foi a peça, demandou um tempo, a dedicação, só que também deu como que eu posso dizer, uma pausa naquela coisa de sala de aula o tempo todo, e teve essa interação. Então eu acho que deu uma descontraída assim também na forma de aprender sobre determinadas coisas. Um método de ensino, de estudo bem revolucionário. Exatamente. Vocês foram divididas em grupos, né, para a execução de atividades? Sim. A Raquel ficou... Divulgação. Divulgação. Eu fiquei no roteiro. E eu, atores. Nós chegamos assim, à conclusão de que a separação em grupos, né, essa primeira organização, que são vários discentes, a gente tem mais de 60 alunos envolvidos no projeto, né, 62, 67, né, 67 discentes envolvidos no projeto. Então, como organizar isso tudo, né, em turmas que são muito heterogêneas, uns estão lá, né, já estão adiantados no curso, outros estão ingressantes, né, então como trabalhar isso? Então, a gente achou que ficou melhor dividindo por grupos e cada grupo ficando responsável por uma parte. Então, foram criados grupos de divulgação, né, que eu ficava responsável por divulgar, né, na rede social, cartazes, a propaganda boca a boca, né, e-mails, né, então esse pessoal da divulgação, o pessoal, né, de roteiros que trabalhou para escrever, né, a peça e a Thais corrigindo, e falando, vamos colocar ciência nisso aí, volta, corrige, né, o pessoal do roteiro, o pessoal, os atores e atrizes, né, que tiveram que atuar e, né, falar, colocar as falas lá, um pouco improvisar, né, dentro do que eles conseguiam fazer, porque ninguém aqui tem formação em teatro, né, mas a habilidade teve que ser desenvolvida durante a execução do projeto. Né, então, assim, contribuiu os atores e atrizes, eu já falei, né, o pessoal do feedback, né, que foi o que
foi avaliar o que o público entendeu da peça no dia, né? Saber como que foi a receber, né? Eles essa elaboraram informação, também o assim. questionário, né? E o feedback. Isso tudo elaborado, né, pelos discentes, a gente interferiu na hora de corrigir, dar sugestões, colocar um pouquinho mais de ciência, né, adaptar a linguagem. Então, assim, a gente fez essas, né, essas correções, essas adaptações, né, para ficar de acordo, né, com um trabalho, né, que vai ser apresentado aí por discentes universitários. E o apoio. E o grupo do apoio, né, claro, O grupo do menos apoio. importante, que correu atrás também de Cenário, né, tudo que era necessário som, né? Colorido, para realizar a peça no dia. Isso. É uma equipe realmente Foi trabalhando. isso. Todo mundo colocou a mão na massa. Isso é bacana, né? Todo mundo trabalhar junto. Exatamente. Uma pergunta mais geral e mais especificamente para a Raquel, que trabalha na divulgação. Como foi esse processo de divulgação, de comunicação com a comunidade interna e externa, falando também do público-alvo? Como foi esse processo? Então, a gente utilizou a divulgação nas redes sociais, pelos e-mails, boca a boca, chamando principalmente os discentes do campo, e a comunidade, né? Nosso apoio cultural mais alto assim, para nós. E foi uma experiência muito, assim, muito boa, porque trabalho em grupo, divulgação nunca tinha feito assim. E a gente também utilizou cartazes, vários cartazes na universidade. Foi na sala divulgando, chamando os discentes que estavam aqui no campo para assistir a peça, que foi uma peça muito interessante. Inicialmente, a proposta que a gente tinha feito na sala foi que a gente teria 2 apresentações, né? Uma para o pessoal da escola, do ensino médio, e uma aqui no campus. Só que como o nosso período bateu com o período de férias do pessoal, a gente teve que dar essa remanejada. Então, aí depois a gente pensou em trazer os alunos para cá também, só que acho que não estava dando certo, então ficamos aí apresentar aqui na faculdade mesmo. Só que o nosso público-alvo também era as pessoas de fora do campus. Porque, assim, tem gente que fala que o pessoal da saúde já sabe o que tem, que não pode associar medicamentos ou não. Mas é importante porque, assim, a faculdade não tem só o curso da saúde, a gente tem outros cursos. E mesmo quem está dentro do curso da saúde, não significa que ele saiba os problemas que pode causar. Porque eu falo assim, minha mãe, ela trabalha na área da saúde, por exemplo. E ela toma medicamento assim, ela toma um, depois toma outro, e ela fala, não, mãe, não pode associar. E ela não importa muito. Então, não significa que só porque você está nessa área que você não tem que estudar sobre o tema. Então, a gente buscou abordar tanto o campus quanto fora. Então, nossa proposta inicial era levar para a escola, para os alunos, e também aqui no campus. Só que deu essa coincidência de datas, né? E aí não teve como fazer para o pessoal de fora nesse primeiro momento. O público-alvo era bem extenso, né? Aberto. É porque é um tema muito abrangente. E assim, eu acho, pelo menos na minha perspectiva, levar para fora é muito bom também, porque eu acho que sendo um teatro, por exemplo, como é uma forma mais lúdica, uma metodologia mais ativa também de trabalhar um conteúdo, os alunos talvez se prestassem mais atenção, eles tivessem mais interesse, porque é diferente você levar um teatro do que você levar uma palestra para uma escola. Então eu acho que a proposta de ter o teatro é justamente para conseguir abranger um público que não fosse só universitário, mas que levasse para fora também. Interessante. Vocês pensaram futuramente em levar esse teatro para a escola? Ou Eu acho que nesse período não mais, mas eu imagino que as próximas turmas que forem continuar o projeto de extensão, não sei se vai ser o mesmo teatro, né? Mas eu imagino que as professoras tenham pretensão de levar para fora. E professora, você falou que teve um grupo que ficou responsável pelo feedback da peça e tudo mais. Como é que foi realmente a conclusão desses resultados que foram obtidos? Então, ao final, né, da peça teatral, o grupo responsável
coletar aí as informações de feedback, né, ver como que foi, né, como que o público recebeu aí a peça teatral. Eles fizeram algumas perguntas, né, e aí para avaliar também o entendimento do público da peça, com relação à peça teatral. E aí nós tivemos aí, aqui a grande maioria, né, gostou bastante, então ficou como excelente, né, a peça teatral dos discentes aí da farmácia. Ainda, né, a grande maioria também já falou, né, colocou lá no formulário que já fez uso indiscriminado de medicamentos, né, então assim, é um bastante relevante, né, a gente sabe da importância, porque o que a gente queria fazer também é dar uma dose de prudência, né, as pessoas, né, vão tomar essa dose de prudência, porque a gente sabe que às vezes a pessoa ela não presta atenção que ela não pode, por exemplo, tomar um medicamento e depois tomar um pouquinho, vou tomar só um bolinho de bebida alcoólica. Então a gente também tem, né, a peça também abordou esse aspecto. Então a grande maioria falou que já fez uso indiscriminado ou que conhece alguém que já tenha feito uso indiscriminado de medicamentos, né? Então assim, no geral, né, o público gostou bastante, né, da peça, né, e acho que foi bastante válido, né? Sim. E também, hoje em dia, a gente tem uma grande facilidade na internet de fazer pesquisas, né, e acaba que o uso indiscriminado de medicamentos também, né, acaba sofrendo esse impacto aí com a internet, né, e aí o tema fica sempre relevante e atual, né. A internet também é um espaço aberto, onde você encontra informações verídicas e outras não. Sim, esse é o problema, né? Gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todas. Gostaria de saber se vocês também gostariam de pontuar mais alguma coisa, algo que acham pertinente sobre o projeto. Após também a apresentação do feedback, a gente viu, né, que todos que estavam presentes consideraram que é muito importante a presença do farmacêutico para, né, explicar, né, para a pessoa que vai adquirir, né, sobre como fazer o uso correto do medicamento, né, não fazer associações, não consumir algo enquanto estiver utilizando esse medicamento. Então foi muito bom que a grande maioria, né, marcou que existe essa importância de ter o papel do farmacêutico para fazer, né, essa orientação também, né? Visando o curso, isso é muito importante, né? A gente valorizar o profissional, né? E é uma chamativa também, né? Para criar esse interesse para fazer o curso de farmácia, né? A gente valorizando a profissão, né? Destacando a importância ali do profissional farmacêutico, fazendo atenção, fazendo as orientações, né? Eu também queria agradecer, né, a oportunidade de falar sobre o projeto para vocês, né, o empenho de todos os discentes também, porque se não fosse eles também não teria saído aí, né, a peça teatral, e observar, né, que como eles têm, né, os discentes todos têm um potencial muito criativo, muito grande, né, que a gente precisa aprender a explorar mais, né, e saindo assim, desse contexto somente de sala de aula, conteúdo teórico, né, é possível esse potencial criativo se manifestar, né, que foi aí, né, essa peça aí é um exemplo disso, né, então assim, foi muito bom e foi um aprendizado também para todos nós. A gente sempre surpreende com estudantes, né, com a Eu acho que criatividade. todo mundo sai um pouco da zona de conforto. Assim, minha pretensão era ficar no roteiro, na minha zona de conforto, só quando eu já estava em todos os ensaios, aí estava organizando ensaio, ajudando a organizar cenário, e quando eu vi, eu já estava totalmente de cabeça no projeto também. Quase atuando. Não, atuamos, só que a cena não foi lá. Resumindo esse projeto, é um projeto de extensão completamente, totalmente ligado à educação. Entrelaçado. A educação dos discentes e a educação do público-alvo. Trazendo ciência junto. E cultura, né? E cultura. É isso que a gente está precisando. E antes de finalizarmos, não esqueça de deixar o seu like, comentar, compartilhe. Aproveite também e assista os outros vídeos das edições anteriores. E não se esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo, até a próxima edição do projeto Além das Fronteiras da UFVJM. Tchau!